Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos aí à nossa aula de hoje, né? Dia 8 de junho de 2022. As explicações aí, exposição, vai ser referente aos exercícios, né, que vocês fizeram, os 9 aí, que foi feito até o 1º de junho, né? Até semana passada. Então, vocês terão um passo a passo de como resolver todas essas questões. Hoje, certo, nós vamos colocar para vocês mais outra bateria de questões, são 17 questões, que vocês vão resolver, então, para semana que vem. Começar hoje até semana que vem. Certo? Aí, na próxima semana, nós teremos, então, a próxima semana será dia 15 de julho, aí vocês tiram as últimas, né, dúvidas quanto a isso, né, juros compostos, e dia 22 de junho, nós teremos, então, nossa avaliação bimestral, tá bem? Então, se prepare bem, tire suas dúvidas. Lembrando, né, que cada bateria de questões dessa, uma tem um valor aí de 10% e essa segunda vai ter 30%, porque tem 17 questões, né? E aí a avaliação bimestral terá 60%. Lembrando, usem HP12C, oficial, a maquininha, né? Maquininha, tem, peça emprestado de alguém, compra aí, tá baratinho na segunda mão, tem gente que eu soube aí até R$50. Então, e é uma calculadora que vocês vão usar para a vida inteira. É um investimento que vocês vão ver que é super útil. Depois que vocês começarem a praticar isso, vocês vão ver que vai ser melhor, mais fácil, mais rápido do que uma científica, tá? Então é uma calculadora muito boa. Depois que você consegue justamente saber como a notação polonesa e também a rapidez de cálculo que ela já tem, né? Teclas de função própria para estatística, para a matemática financeira e também para a engenharia econômica, ela vai, e claro, as operações de proporções, frações, e tudo é muito fácil, muito simples, extremamente produtivo, tá? Então, no dia 22 de junho, né, certo? Teremos a primeira a avaliação do segundo bimestre e dia 29 de junho. Aí, se todo mundo tiver em ordem, tiver todas as notas, tal, não tiver recuperação, segunda chamada, então a gente fecha aí o bimestre, tá bom? Beleza? Então vamos para as resoluções das questões? Vamos lá, né? Ok. Então, pessoal, nós temos aqui, certo, a seguinte questão. A primeira, né? Quanto se deveria pagar hoje para se ter o direito de receber R$10.000 daqui a 5 anos a juros de 12% ao ano? Então, nós temos o seguinte, né? Nós temos que ver as variáveis. O direito de receber daqui a 5 anos é FV, né? É valor futuro. Aqui o tempo está equivalente ao percentual, a taxa dada, né? Certo? Então, não tem o porquê fazer transformações. Então, aqui você tem o F-fim, certo? F-fim, ou pode ser F-reg também, 10.000, certo? CHS-FV, então é o valor futuro. FV, valor futuro, 5N, que é o período, né? 5 anos.
e 12i, certo? 12i e 12i. Então, você vai apertar o PV e você vai ter o valor presente. Ok, pessoal? Beleza, né? Fácil essa, né? Não tem mistérios. Ok, agora vai se complicar um pouco, mas nem tanto, né, gente? Nem tanto. Então, aqui você tem o seguinte, né? Uma pessoa recebe a proposta de investir hoje uma quantidade de 120 mil para receber 161.270 daqui a 12 meses. Qual a taxa de rentabilidade mensal e anual do investimento proposto no regime de juro composto? Veja que nós temos aqui a questão de 12 meses, tá? 12 meses. E você tem aqui, então, receber 12 meses, quer dizer que a capitalização vai ser mensal, ok? Vai ser mensal. Então, aí a taxa de juros vai ser mensal, certo? Não é taxa de juros anual. Qual a taxa de rentabilidade mensal e anual? Se fosse daqui a um ano, então aí a taxa de juros seria qual? Seria por ano, né? Você viria com um ano, mas está 12 meses. Então a taxa de juros que vai ser ali, né? A variável que você vai ter que calcular, né? Vai ser mensal. Então, olha só, gente. Então eu faço aqui da seguinte maneira, né? Da seguinte maneira. Sempre limpando os registros, né? E aqui você tem o quê? 161.270 CHSFV. Ah, poderia ser CHSPV? Poderia. Mas sempre um desses aqui é valor negativo. Ou PV ou FV. Tá? Porque é questão de entradas e saídas. Se for tudo negativo, vai dar ruim. Se for tudo positivo, também vai dar ruim. Vai dar erro. Tá? Certo? Aí você tem o quê? 12N, né? Porque são 12 meses. Certo? Aí você tem aqui, pessoal, que achar a taxa, né? Opa, fiz um erro aqui, gente. Olha lá, olha aqui que eu fiz aqui. Ah, eu não coloquei o quê? O PV, né? Aí vai dar erro, viu? E já berra, né? Então vamos lá. 161.270 CHSFV. Eu não tinha colocado aqui, gente, o quê? O PV, né? Tem que botar o PV. Como é que ele vai saber? Né? Certo? Aí vai dar certo, ó, 2,49. Certo? Lembrando que um número aqui que ele é arredondado, né? Arredondado, mas está ali, com mais casas decimais, está ali, ó. Então, esse que vocês estão vendo aqui, certo? Eu vou aqui dar um Enter, tá? E para saber o anual são 12 meses, então y elevado a x, sendo que o 12 é y e o x, quer dizer, o 12, né? O valor da taxa ali mensal, né? É questão aí de o quê? De justamente você ter aqui, ó. Tá vendo? Veja que deu erro assim. Por que deu erro, minha gente? Por quê? Porque, olha só, eu vou recuperar aqui, ó, a taxa. Essa taxa aqui, vocês têm que, o quê? Transformar em decimal. Então, é 100 dividido, ó. 100 dividido. Certo? Aí, gente, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar 1 mais. Tá? E aí, pessoal,
o que eu vou fazer? Vou colocar aqui 12, aqui y elevado a x. Veja que vocês, que dá 34,39, certo? 1,3439. Vou tirar o fator de capitalização e vou transformar em percentual. 34,39%. Tá certo? Beleza? Então, essa é a 2 aqui. Certo? Eu tô vendo aqui, gente, que eu esqueci uma coisinha aqui, né? Esqueci uma coisinha. Certo? Mas depois eu corrijo. Aqui eu esqueci de botar 1 mais aqui, né? E depois é 12 elevado a x. Né? Tá bom? Então é 34,39. Essa é a segunda. Vamos para a terceira? Vamos lá, pessoal? Então vamos para a terceira. A terceira questão, certo, é a seguinte. Um apartamento é vendido à vista por 220 mil. O comprador, por falta de dinheiro naquele momento, né, propõe pagar em uma única parcela após certo período de tempo. O vendedor, então, exige 61.618,59 como juros, pois trabalha com 2% ao mês. Qual prazo de financiamento acertado na hipótese acima? Muito bem. Então, nós temos aqui o valor presente, que é 220 mil. O valor futuro seria acrescido de juros. E para saber o tempo disso, né? Aí eu vou ter que usar o logaritmo. Certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Correto? Vamos nessa, então? Então, vamos lá. Vou limpar os registros. E aqui, vou dar 220 mil. Enter. Vou somar. Certo? Com o juro que foi, né, dado. Certo? Dá 281.618,59. Isso eu vou dividir por 220 mil. Se eu errei ali, eu dou um CLX, tá? Dou um CLX. Ok? Aí vou dividir. Certo? Essa é a parte de cima aí da operação com logaritmo. Então, eu vou dar GLN, né? Aqui, ó. Tá no percentual T aqui, ó. Certo? Ok. Então, tá. Aí, o que é? Agora eu vou colocar o fator de capitalização, que é 1 mais a taxa, né? Dá 1,025. Vai ser GLN. Então, é a parte de baixo da divisão. Vou dividir um pelo outro. Dá 10 meses. Certo, pessoal? 10 meses, porque a taxa dada aqui é ao mês. Legal? Então, essa é a terceira, a resposta, né? A resolução da terceira. Veja, gente, que cada operação eu coloco a variável e depois qual operação que eu fiz. Certo? Vamos para a quarta? Vamos. Então, essa quarta é o seguinte, né? Uma pessoa deposita um banco, paga 24% ao ano, capitalização bimestral, e aí ao fim de 5 anos, você tem aí 200 mil. Aí você, veja bem, como é capitalização bimestral, então eu tenho que transformar a taxa nominal, que é a taxa dada, em taxa bimestral. Aí eu tenho que ter uma taxa dividida aí pelo número de bimestres, porque é uma taxa proporcional, porque a capitalização é bimestral. Então eu vou pegar o 24 e dividir por 6, porque um ano tem, 6 bimestres. Então você tem 4% ao bimestre.
Outra coisa, né, pessoal? Como aqui está em anos, eu tenho que transformar em bimestre. 5 anos, um ano tem 6 bimestres, então vai ser 5 vezes 6. Tá? Eu já botei 30 N aqui direto. Então vamos calcular? Vamos fazer esse cálculo, então? Vamos nessa? Então vamos colocar aqui a questão da capitalização aqui, né? Certo, eu posso colocar isso já direto, né? Aqui, ó. Então, veja aqui, 24, dividir, 6 divide, e eu já coloco como I. Certo? Ó, já coloquei como I. 30, coloco o N, né? Já direto. Ok. Tá, mas vocês poderiam dar 6 Enter 5 vezes, e aí apertar o N. Veja que a ordem dos fatores não altera o resultado, tá? Aí eu vou dar 200 mil CHS FV, porque é um valor futuro. E aí, pessoal, aí eu vou ter o PV, né? Olha lá, 61.663,73, tá? Ela depositou isso. Depois de 5 anos, há uma taxa bimestral, certo? De 4% ao bimestre, que vai capitalizando, né? Bimestre é bimestre. Chegou aos 200 mil. Tá? Beleza? Então, vamos para a próxima, gente. Quinto. A quinta, então, calcule o valor futuro de um capital de 75 mil, colocada a juros compostos de 2,5% ao bimestre final de 8 meses. Olha, 8 meses é a mesma coisa que 4 bimestres. Então, fica bem fácil essa aqui, né, pessoal? Essa quinta aqui é bem fácil. Você vai ter aqui, vamos limpar aqui, certo? Só os financeiros, então, FFIM, certo? 75 mil. CHSPV. Aí você tem 2,5%, 4 bimestre e FV. Então, nós temos aqui, então, gente, 82, né, 785,97. Certo? Vamos para o sexto, então? Vamos lá. O sexto é qual o FV produzido por 12 mil em regime de juro composto, a taxa de juros 2% ao mês, durante 40 meses. Também é muito fácil, não tem aqui a questão da taxa ao mês e também o tempo está ao mês. Então está tranquilo para fazer isso, né? Então esse está aqui, né? FFIM 12 mil, CHSPV 2,40N, aperta o FV e você vai ter 26.496,48, né, pessoal? É tranquilo isso, né? Então vamos para a sétima. Uma empresa empresta 500 mil de um banco cuja taxa é 21% ao ano. Aí você tem capitalização quadrimestral, né? Quanto deverá devolver ao fim de 2 anos? Ora, um ano tem quantos quadrimestres? 3, né? 3 quadrimestres. Então a taxa aqui que você tem que fazer, a taxa nominal 21%, 3 divide, né? Você vai ter aí, você coloca no I, certo? 500 mil é o valor presente, CHSPV. Você tem aqui 2 anos, né? 2 enter 3 vezes, né? Certo? Porque cada ano tem 3 quadrimestres. Ok? Joga isso para o N. Então, apertando o FV, você vai ter este valor. E o oitavo aí, ao resgatar um título, após 6 meses de aplicação, o investidor recebeu 25.083,86 tendo sido informado que esse montante aí, desse montante, 3.083,86 é juros. Qual a taxa de juros, né? Então você limpa a máquina sempre.
dá o 6N, né? Porque são 6 meses, você dá o 25.083,86, que é o FV. Então, e aí você dá uma entrada nisso depois, tá? Dá o FV e depois Enter. Para o quê? Para você reduzir aí os juros. 3.083,86 para ter o PV. Aí você lança esse PV como CHS PV. Veja que está 3.083,86 menos, porque você está diminuindo dos 25.083,86. Isso daria então 22 mil, né? Esse 22 mil CHS PV. Aí, pessoal, o que se tem? Aperta-se o I, para essa é a variável que está sendo, né, procurada, né, certo? E isso vai ter uma taxa aqui, né, pessoal, quadrimestral. Então não é a taxa anual, porque você está informando aqui em termos... Ah, não, essa aqui é 6 meses, né? 6 meses de aplicação. 6 meses. Então você vai ter que... Aqui a taxa é mensal. E você tem que levar isso a 12. Então você... Veja só o que eu fiz. A taxa que foi encontrada, sem divide, né? Para ter, em termos decimais, acrescenta o 1 para ter o fator de capitalização. E desse, você dá Enter para transformar em Y, para pilha Y, né? Lançar para pilha Y. E o 12, que você vai apertar, né? Que você vai digitar. Depois o Y elevado a X. O X é o 12, né? Então vai ficar 1 mais a taxa elevado a N, que é N no caso é 12. Aí você tira o fator de capitalização 1 menos 100 vezes para fazer percentual, dá 30% ao ano. Tá bom, pessoal? Legal? Lembrando, né, que essa taxa mensal, ela tem aqui, né, juros sobre juros. Juros sobre juros, né? Então, você tem que levar em conta a capitalização em um ano, né? Em um ano capitalizado mês a mês vai dar vai dar 30% ao ano. Mas se você transformar isso numa taxa equivalente, vai dar uma taxa equivalente mensal menor que a encontrada, tá? Ok? Muitas vezes, porque vai se ter aí, né, um fator de conversão para isso, né, equivalente. Tá? Beleza, então, pessoal? Espero que vocês tenham aqui, né, tido suas dúvidas sanadas, ok? E hoje estarei lá, como sempre, né, para tirar as dúvidas de vocês a partir de 21h40. Estarei lá explicando também como é que vão ser os exercícios, certo? Ok? E beleza. Um grande abraço aí para vocês e até mais.